Boa tarde, aí, sexto ano. Vamos dar continuidade então na apostila módulo 2, aula 33, certo? Eu disponibilizei no Clasep o gabarito, né, da aula 32. Não esqueçam também, gente, de deixar as adicionais lá, dando continuidade. A aula 31 e a aula 32 já podem fazer as atividades adicionais, os 2 exercícios por aula normalmente, tudo bem? Aí eu vou deixando os gabaritos, porque às vezes vocês vão ter dúvidas, né? Aí eu vou disponibilizar o gabarito com a resposta, porque se eu ficar enviando vídeo explicando também, pessoal, aí não vai ter como suprir, né, em 50 minutos lá que nós tínhamos de aula. Aqui eu estou explicando alguns por aula. Aí mesmo assim, se persistir mesmo com a resposta lá que vocês tiveram, aí sim a gente vai lá discutir todo mundo uma questão, tudo bem? Porque as dúvidas de uns não acabam sendo assim, aqui outros não têm. Então eu teria que responder todas as questões das aulas, mas se persistirem as dúvidas, aí eu vou fazer um vídeo explicando exercício por exercício, tá ok? Então vamos lá, gente, ó. O título da aula 33, sentenças abertas, né, que nós falamos na aula anterior, só que agora equivalentes em um universo. Bom, o universo que ele determina é aquele conjunto que você tem, que tem todas as respostas possíveis para um determinado problema, certo? Se eu falar para vocês assim, por exemplo, ó, eu tenho um valor x somado com 4 resulta em 6. E o conjunto universo que ele me dá é 1, 2 e 3. Ah, o 2 pertence. Então, o conjunto universo serve, certo? Então vamos lá. Ó. O exercício 1. Escreva 5 sentenças abertas e a partir delas escreva 5 sentenças abertas com parâmetros. Bom, pessoal, o parâmetro que ele está falando aí para descrever é muito parecido com o exercício da aula anterior. Por exemplo, aqui, uma sentença aberta é quando a gente tem um valor desconhecido, né? Eu tô falando que x é menor que 5. Como eu já havia falado para vocês, x menor do que 5. Há infinitas possibilidades para os valores de x, correto? Aí o que vem a ser o parâmetro? O parâmetro é quando você não determina o valor numérico. Por exemplo, o 5 eu substituí por A. Então isso aqui está totalmente aberto, né? Tanto eu não sei, se eu não olhar para essa parte da sentença aberta, só falasse assim, ó, x menor do que A. Infinitas possibilidades para x, infinitas possibilidades para A. Mas, professor, por que o A é o parâmetro e o x não? Pessoal, no caso aí do A ser o parâmetro, nós vamos resolver equações muito em função da letra x. Em função da letra x, então, se eu vou resolver as equações, muitas podem aparecer com outras letras. Futuramente nós vamos falar mais sobre isso. Por enquanto, eu só estou trocando para vocês. Ó. O 3 vezes e igual a 6. No lugar do 6, eu troquei pela letra A. Novamente, o parâmetro A pode ser qualquer número, desde que eu não conhecesse esse valor 6 aqui. Então, eu só estou trocando a igualdade por uma outra letra. Então, isso daí é parâmetro. Eu fiz 2, né? Tem mais 3, vocês vão colocar a resposta aí e depois a gente compara. Tudo bem? O exercício 2. Em cada item são dados um conjunto universo e 2 sentenças abertas. Escreva se são equivalentes ou não e explique. Pessoal, por exemplo, colocar aqui o conjunto universo, como eu falei para vocês. Ó, ele fala que é 2 e 3. Aí tem a equação primeira, que é x igual a 3, e a segunda, que é x igual a 2. Então aqui ele já está falando o valor de x. Se ele já está determinando o valor de x, o conjunto verdade para essa daqui, o conjunto verdade é 3. Se ele já está determinando o valor de x aqui, x igual a 2, então o conjunto verdade vai ser 2. Conjunto verdade, uma é igual a 3, conjunto verdade da outra é igual a 2. Então eles são diferentes. Se são conjuntos verdades distintos, ou seja, são diferentes, logo elas não são equivalentes. A explicação que a gente fala é essa daqui, né? Fala que um conjunto verdade é diferente do outro. Tudo bem? Quando você determina que o conjunto verdade é diferente, significa que não são equivalentes. Se o conjunto verdade for igual, significa que elas são equivalentes. O B, ele determina o conjunto verdade, o conjunto universo, né?
a resposta que eu vou encontrar, não esqueça, tem que estar no conjunto universo. Se não estiver aqui, não pode pertencer ao conjunto verdade. O conjunto universo são os números 2, 3 e 4. Aí a primeira equação que ele determina é x menos 4 igual a 0 e x igual a 4. Nessa segunda equação aqui, ele já está falando como foi na primeira, que eu já tinha a resposta, x igual a 3 e x igual a 2. Aqui ele coloca x igual a 4, então aqui eu já tenho que o valor, conjunto verdade, é 4. O outro aqui, ó, x menos 4 igual a 0. Qual o valor que eu substituo aqui em x para resultar em 0? O 4. Então 4 menos 4, 0. Logo o conjunto verdade é 4. Ou seja, x igual a 4, x igual a 4. O conjunto verdade para ambas é o próprio 4. Então elas são equivalentes. Tudo bem? Aí vocês farão até a f, certo? Que tem continuidade. Na 3, 5, ele determina, sendo o universo os números inteiros, associa as equações com o mesmo conjunto verdade, utilizando o símbolo de equivalência. Pessoal, aqui ó, nessa, quando ele fala do universo ser os números inteiros, também tem que tomar bastante cuidado. Os números inteiros são o menos 1, menos 2, menos 3, infinito para o lado negativo, 0, 1, 2, 3, 4, infinito para o lado positivo. Se eu encontro um valor, por exemplo, 1,5, não é um número inteiro, certo? Então eu não posso determinar como conjunto verdade. Então vamos lá. Ó. Ele coloca na primeira 5x igual a 10. Não esqueçamos que quando tenho 5 vezes um número igual a 10, no caso aqui é a multiplicação. Número e letra juntos, operação de multiplicação. Igual a 10. Implica que se eu quero encontrar o valor de x, não esqueça, ó, x é o conjunto verdade aí da equação. O 5 que está multiplicando passou dividindo. Operação inversa da multiplicação, divisão. 10 dividido por 5, x igual a 2. Então o conjunto verdade dessa é o 2. O conjunto 2. Aí no mesmo exercício lá da 3 tem o x igual a 2. Então você já tem ó, as equivalentes. 5x igual a 10 equivale a x igual a 2. Tudo bem? Então vocês vão fazer o restante hoje, tudo bem, pessoal? E amanhã eu dou continuidade com a aula 34. Tchau, até amanhã.